Olá, pessoal. E agora? Oi, Estamos Bárbara, online de tudo bem com verdade. você? Tudo bem, gente? Me Acho que perdoem agora aí, vai viu? dar certo, né? Ai, tomara, agora vai dar certo. Eu mudei de lugar aqui e Isso. agora a internet vai responder. A internet sempre apronta dessas com a gente, né? Tem um monte de Sempre gente tem, aqui me perguntando, cadê, cadê? tem sempre uma surpresinha, né, para poder pegar a gente, mas agora vai dar. Ah, mas você Vamos lá, sabe então. que uns tempos atrás eu ficava bem apavorada, né? Hum. Mas agora não, agora eu levo assim com calma, porque eu vejo acontecer com tanta gente. É verdade. Tem que ficar relax, porque senão a gente acaba se atrapalhando na hora de buscar a solução. Tem que manter a calma. Verdade, Bárbara. Ô, gente, vamos dar então início à nossa conversa nessa noite de quinta-feira. Gostaria de dizer boa noite a todos. Me apresentar, né? Meu nome é Bárbara Ribeiro. Eu estou aqui nesse momento em espaço cedido pelo portal acessa.com para conversar sobre um tema muito interessante para nós mulheres, né? Por que há tanta informação sobre sexo na atualidade? Uhum. Quem vem comigo nessa conversa é a Jussara Haddad. Nós vamos conhecê-la e também o trabalho que ela desenvolve no campo da educação sexual. Boa noite, Jussara. Uma alegria conversar aqui com você. Vamos começar contando para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente quem é a Jussara Haddad. Ah, então, Bárbara, eu sou uma psicoterapeuta, já com 2 décadas de experiência nessa área, cuidando do universo feminino, das síndromes do feminino, não é? Antes disso, eu sou uma mulher madura, né? Eu estou aqui com os meus 60 anos, com uma família linda, grande, constituída, 3 filhos maravilhosos, uma neta linda, e lutando. Uma mulher, a Jussara Haddad é uma mulher que luta para levar consciência para o universo feminino, para levar luz, esclarecimento sobre essas questões que são, vou te falar a verdade, que datam da pré-história, viu? Não, É menina. verdade. É. Oi, Jussara, vamos conversar então sobre essa questão da disponibilidade da informação sobre o sexo na internet, né? Uhum. Com tanto assunto, com tanta informação na televisão, na internet mesmo, é no divã, ali no dia a dia da psicoterapia, que é possível perceber que algumas dúvidas sobre o ato em si. Essas dúvidas elas perseveram, né? Mas além disso, também sobre o comportamento diante do sexo, a sensualidade. O que impede essas mulheres de se aproximarem desse tema, né, que é a sexualidade, e de acessar corretamente essas informações que estão todas disponíveis e o mais importante, trazer para a vida pessoal. Então, Bárbara, disponível sim, mas de uma forma muito deturpada, sabe? De uma forma muito apressada, de uma forma muito negligente, informações disponíveis, mas com pouca fundamentação, muito achismo em torno de uma questão que deveria mais ser praticada que falada, né? Mas já que é tão falada atualmente, e esse é um assunto que não se esgota, porque eu vou te explicar. Sexo é algo que move o ser humano ao encontro da felicidade. Todos nós, se você pensar bem, todos nós humanos, homens e mulheres, movemos toda a nossa vida, estudamos, nos graduamos, ganhamos dinheiro, nos qualificamos, adquirimos vários aparatos, né, materiais de beleza, carros, joias, as indumentárias maravilhosas, para conquistar outro ser humano, para conquistar um par.
Na maioria das vezes, você vê um homem enriquecer muito, ficar muito poderoso, se apresentar assim de uma maneira impressionante. E o que que ele quer? Ele quer conquistar uma mulher. E a mesma coisa conosco. Uhum. A gente se empodera de uma forma material, infelizmente ainda até hoje, para conquistar homens, para sermos felizes sexualmente. Uhum. A gente sensualiza, não é? Buscando esse encontro. Certo. Isso que você falou sobre considerar outros aspectos além do sexo, né, propriamente dito, o exercício pélvico, por exemplo, que é uma prática que não é diretamente relacionada ao sexo, né? Ele é uma prática ainda existe algum preconceito envolvido, né? Existem alguns tabus sobre isso também. Porque como você falou, tanto homens quanto mulheres somos realmente movidos pelo sexo. Mas para nós mulheres ainda tem um mistério, ainda sobra um pouco daquele preconceito. O que você acha? Então, eu acho que se investe muito no exterior, na fachada, na apresentação e se investe pouco no autoconhecimento, no que nós temos de dentro de nós para atingirmos esse patamar de felicidade, de satisfação no encontro com o outro. A gente investe pouco em conhecimento que possa nos aprimorar, nos fazer capazes, não digo tecnicamente, porque ninguém é feliz no amor, não existem encontros sexuais felizes tecnicamente resolvidos, tecnicamente elaborados, vividos, não é? O encontro sexual bom, gostoso e satisfatório é aquele que transcorre naturalmente. É nisso que eu acredito. E para isso, nós temos que nos conhecer muito. Conhecer muito sobre o sexo que a gente quer fazer, sobre o prazer que a gente quer sentir, sobre o prazer que a gente pode dar. E a gente investe pouco. Nós, mulheres, sobremaneira, nós somos lindas, atraentes, sensuais. E às vezes, na hora em que a gente vai mostrar o nosso potencial sexual, orgástico, a gente não cuidou de saber disso. Como é que isso acontece? Ô, Jussara, mas será que isso é possível para todas? Porque desde cedo a gente aprende que é um assunto proibido, que às vezes a mulher é reprimida quando demonstra interesse. O toque na região íntima, por exemplo, como até mesmo as técnicas, as práticas do pompoarismo. Para que tipo de mulher que esse tipo de prática é indicado? Então, tá aí o tema da nossa live, não é? Por que é que se fala tanto de sexo na atualidade? Por que se falou tanto de sexo durante toda a história da humanidade? Essa é uma prática, o pompoarismo é uma filosofia, na verdade, pensada há 5.000 anos, né? Vinda lá do Oriente, vinda lá da região do Tamil, no Sri Lanka, na Índia. Como eu já falei, quem me conhece já viu falar dessa história bonita muitas vezes, que é uma prática, uma filosofia pensada para ajudar as mulheres de todas as idades. As Então, o meninas pompoarismo, perdão, eu te interrompi. Pode falar, fala mais. De todas as idades e as meninas, gostei. para ajudar as meninas que se casam muito novinhas, escolhidas para casar com quem foi escolhido para elas,
que começam a parir seus rebentos muito novinhas, a partir da primeira, segunda, terceira menstruação. Ela já está pronta para ser mãe, às vezes ela só tem 12, 13 anos. Pensado para as mulheres que vivem num sistema de poligamia e elas lutam, como todas as mulheres no mundo, para serem preferidas pelo homem com quem elas vivem. Isso não é uma coisa nova, não é? E pelas mulheres maduras, as mulheres de 50, 60, 70, 80 anos que perdem de alguma forma a sua dignidade porque ficam por aí fazendo xixi sem querer, porque ficam por aí tendo que ir para um hospital, operar, fazer uma corretiva de bexiga, um ajuste no períneo, não é? Então, é sim para todos os tipos de mulheres, para aquela que precisa passar pela menoridade de uma forma mais tranquila por causa das cólicas menstruais, porque aqui no Ocidente, lá também no Oriente, naquela época, era uma prática voltada para isso, não é? Então, veja só, o pompoarismo, ele é acessível, ele é fácil de ser praticado, mas ele sofre de uma questão, principalmente hoje em dia, aqui no Ocidente, que impede que muitas mulheres se beneficiem, que é um preconceito. Um preconceito que o elimina, que o diminui, que o ridiculariza. Um preconceito que o coloca, Bárbara, nos circuitos da pornografia. Só. Então, só para poder tentar compreender melhor, o pompoarismo, por exemplo, que você está, né, versando sobre ele, ele não é uma técnica que é voltada apenas para o prazer no sexo. Ele tem diversas aplicações para a saúde da mulher, é isso mesmo, né? O pompoarismo é uma filosofia antes de ser uma técnica. Como filosofia, ele propõe um caminho para o autoconhecimento, um caminho para o equilíbrio, um caminho para a alegria, um caminho para o ser decidido, um caminho para uma mulher mais de bem com a vida dela, uma mulher mais vibrante, mais alegre. Ele é muito mais que uma técnica, que uma prática de aperta e relaxa. Ele é muito mais que uma proposta física só. Então, veja, ele é muito mais do que um fetiche sexual só, onde a mulher aperta e relaxa com a intenção de prender o pênis do parceiro. E eu aproveito aqui para dizer, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. A gente prende mesmo o pênis do parceiro? Meninas, nós causamos sensações, não é de que estamos prendendo o pênis do nosso parceiro. Eu acho que vocês sabem que é um pouco difícil a gente prender um pênis dentro da nossa vagina, uma vez que a nossa vagina é lubrificada, uma vez que a nossa vagina ela pode ter muita, muita força, mas o homem também tem muita, muita força para retirar o pênis de dentro da gente. Mas a gente causa uma sensação, sim, deliciosa de que está retendo aquele pênis dentro da gente. Aproveitei e já tirei essa dúvida aqui de uma vez. Nem sei se era o caso. Ai, Jussara, deixa eu te falar, mas é preciso coragem para levar esse tipo de conhecimento, né? Porque liberta tantas mulheres, não é um tema fácil de abordar. Como que foi o seu processo de amadurecimento pessoal? Ô, Bárbara, esses anos todos eu venho lidando com esse preconceito, como todas as outras instrutoras de pompoarismo, como todas as outras terapeutas sexual, as sexólogas, não é? E eu venho numa batalha há 20 anos tentando provar que o pompoarismo não é coisa para mulher vulgar só. Muito pelo contrário. Ele é coisa para aquela mulher
que entende que ela é reservada, que entende que ela é boa mãe só, que entende que ela é uma esposa fiel, que entende que ela fez um doutorado, que ela é uma cientista, que ela é uma PhD, que ela é uma mulher das ciências exatas, que ela é uma desportista e que ela não tem nada a ver com essa técnicazinha vulgar feita para mulher que não tem o que fazer. Essas mulheres, Bárbara, elas se esquecem que elas são mulheres antes de serem tudo isso ao qual elas se prestaram a exercer. Que antes elas são mulheres passíveis de terem uma vida sexual de má qualidade, de terem uma péssima relação com o prazer, de terem, por exemplo, questões dessas de saúde que o pompoarismo simplesinho, na simplicidade dele, resolveria, que ele não permitiria que elas fossem parar num hospital, na maturidade, aquilo tudo que eu já falei, né? Que, por exemplo, num jumping na academia, numa corrida, numa elevação de peso, a roupinha delas ficassem molhada de xixi, uma coisa tão constrangedora, sabe, Bárbara? Então, eu venho lidando com isso esses anos todos, tentando ampliar essa consciência, né? Tentando quebrar esse tabu. Entendi. Agora conta então para mim um segredo. É por conta dessas técnicas, dessas práticas e desse conhecimento que você se mantém tão jovem. Eu não quero ser indelicada, mas no comecinho você falou que você tem 60 anos. Então a gente pode atribuir a sua energia aí ao pompoarismo. Conta esse segredo pra gente. Ô, Bárbara, eu venho de uma família de árabes, né, e de portugueses. Os árabes, principalmente, são pessoas muito alegres, muito festeiras, muito sorridentes. Então, eu trago na minha cultura o sorriso. Eu trago na minha cultura essa resistência aí que o Paulo Gustavo falou para gente, né, antes de ir embora, né? Que o riso é uma espécie de resistência. Então, e eu aprendi com a minha mãe e com as minhas tias que a gente devia prestar atenção nessa região do nosso corpo muito mais do que se falava por aí, de que a gente devia esquecer. Ao contrário das outras meninas, eu fui ensinada a ter atenção à minha região pélvica, à minha vagina, à minha menina, à minha pepeca, não é? E eu fui também instruída a ter uma relação, e foi até pelo meu pai, uma relação mais clara, menos hipócrita com o prazer, com o sexo e com o prazer. Então, eu já venho com essa cultura, né? Eu entendo que o riso, que a alegria, que a disposição para ser feliz transborda na gente, entendeu? Então, assim, eu sinceramente, eu me acho muito no meu tempo. Eu sou muito feliz com o tempo que eu frequento, com toda a minha jornada, com a minha caminhada, de ser uma mãe de família, de já ser avó, de já estar com essas 2 décadas de profissão, não é? Cuidando dessas mulheres. E eu diria que sim, que eu tenho para doar para todo mundo que me frequenta um espírito jovem, um espírito que quer ir muito longe ainda, um espírito que quer distribuir alegria, que quer cantar, que quer brincar. E eu digo para você que sim, que o pompoarismo, que a prática diária desses exercícios me abastece muito dessas energias que o sexo abastece todo mundo. Gente, não é novidade para ninguém que uma vida sexual plena, sozinha ou acompanhada, faz da mulher uma mulher mais vibrante,
uma mulher mais alegre, uma mulher que encanta, não é? O que não quer dizer que ela tenha que ser uma mulher muito passiva, nem muito resignada, nem muito obstruída no desejo dela de ser livre, de caminhar pela vida, porque às vezes as mulheres entendem que tem, e a maioria de nós é criada para ser boazinha, não é? E isso nos bloqueia. Isso impede com que essa natureza selvagem, sexual, sensual, feminina floresça, tá? Então eu diria para você que sim, meninas. Quem não tem aí um parceiro ou uma parceira bacana para estar ativa sexualmente, olha, seja feliz sexualmente sozinha. Se você não tem ainda trato fácil com os processos de autocarinho, de autocuidado, de masturbação, você então vem conhecer melhor o pompoarismo, vem saber como isso pode diariamente te abastecer dessas melhores energias. Não sei se eu te respondi, porque, na verdade, eu fiquei um pouco Não, você encabulada respondeu. com o seu elogio. Não, que isso, fica tranquila. Obrigada. Mas é engraçado que você comentou, né, dos perfis, né, das mulheres. Nós somos, algumas são um pouco mais extrovertidas e outras são mais obedientes, né? São os perfis que a gente acaba construindo, né? E para todos esses perfis tem uma isca, tem alguma informação. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão das informações sobre o sexo, né? O que é o nosso tema central. É difícil para a mulher filtrar as informações sobre o sexo e sexualidade? O que a gente deve observar quando a gente busca essa informação antes de aprofundar numa leitura, antes de aderir a algum curso? Quais que são assim os olhares para direcionar a nossa escolha de acordo com o nosso perfil, com a nossa busca? Olha só, eu diria que primeiro as meninas deveriam ser melhor orientadas pelos seus pais, não é? E que elas tivessem garantido pelos pais alguma privacidade para que elas pudessem descobrir o próprio corpo, para que elas pudessem se tocar, descobrir os níveis de prazer pelos quais ela pode passear, ampliar isso para um dia mais tarde, quando ela for se relacionar, ela saber comunicar o prazer que ela gosta de sentir, como ela gosta de ser tocada, não é? As preferências, as fantasias que ela gostaria de viver. Tudo isso antes de buscar na teoria, tá? Depois disso, sim, a teoria é muito importante, né? Buscar isso nas literaturas. Existe sim, Bárbara. Além dos sites de pesquisa, que muitas vezes não tem seriedade, infelizmente, tem muita gente séria falando na internet, mas tem muita gente também falando o que pensa, o que acha, o que sente. E as pessoas não são todas iguais. Então, é por isso que a teoria, que o estudo, que uma boa fundamentação, através das pesquisas que já foram feitas pela sexologia, principalmente, garante tecnicamente que as pessoas conheçam seus organismos, as reações, as sensações. Tem gente, por exemplo, que vai buscar numa literatura: ah, eu senti uma coisa assim, eu tive medo de morrer, de não voltar. E existem, sim, além dos terapeutas, como eu, literaturas que explicam detalhadamente cada passo dessa sensação, até onde pode ir, sobre
a respiração, sobre os tremores, sobre a ofegação, sobre as tonturas. Existem literaturas que explicam muito bem sobre o orgasmo, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui. E existem sim vídeos, existem sim, existe uma categoria de pornografia que é assim até bacana de ver, que ela parte de uma proposta romântico-erótica e que mostra um sexo que vai assim nos limites de quem ainda está aprendendo. Sexo não tem limite, tá? É o limite de cada um. Mas existe sim uma indústria pornográfica que atende esse pessoal que está começando a aprender, né? Eu não aconselho pornografia demais, mas a gente não. Depois, se você quiser, a gente pode falar disso. Mas só para responder a sua pergunta, que existem muitas maneiras, sim, das pessoas se instruírem. Agora, tem que tomar cuidado. Para repetir, infelizmente, existe muito curioso, não é? Falando do que sente, assim, achando que sexo é só aquele universo dele, e não é, né? Tem muito trabalho técnico, tem muita bibliografia, tem muita história, tudo isso, né? Então, realmente não é chegar e dar uma opinião, né? Pode ser uma opinião legal, né? Pode ser também, mas não é só uma opinião, tem um estudo, tem um embasamento, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade de falar dessa questão do trabalho mesmo por trás da informação, para poder comentar com o pessoal que está assistindo a gente aqui sobre o e-book da Jussara. Em 2020 ele já está na 7ª edição, né? Então é um e-book que já está sendo trabalhado já há algum tempo. Ele é bem diagramado, com uma linguagem simples, bem direta. Não precisa, gente, saber sobre o pompoarismo para baixar. É justamente para quem ainda não tomou contato com o tema, fazer a leitura, conhecer a prática. Eu não sabia muito, né? Quando eu me preparei para essa conversa aqui com a Jussara, eu acessei esse material e agora eu já estou me achando toda entendida, né? Tô cheia de dúvida, mas eu estou me achando entendida. E uma coisa bem interessante é que ele ensina sobre as fases da ginástica pélvica, mostra a periodicidade que a gente tem que fazer os exercícios, a duração, né, desses exercícios que a gente também tem que fazer, e tem até uns testes para a gente poder, ensina, né, os testes para a gente poder fazer e ver se a gente pode avançar de nível até chegar naquele nível hard, né, das experiências lá que tem os acessórios e tudo mais, que todo mundo fica curioso com essa parte, né? É muito bacana. Ô, Jussara, conta aqui pro pessoal que está assistindo a gente como que faz para baixar o seu e-book gratuito, né? Ah, sim. É só para deixar bem claro que, na verdade, eu tenho 2 e-books publicados. Isso. Um e-book que está na Amazon, que ele é uma coletânea das minhas melhores crônicas, dos meus artigos, e esse é diferente, ele está à venda na Amazon. Mas eu tenho um e-book de pompoarismo especificamente, e ele está gratuito para quem se interessar pelo assunto, no meu site, umanovamulher.com.br. Mas você pode ir aqui na minha bio, não é? Eu tenho um link que leva você do Instagram para o meu site para você ir lá, se cadastrar, não é? Deixar o seu e-mail para mim e levar para você gratuitamente, como a Bárbara disse, esse e-book que foi feito assim artisticamente. Realmente ele tem um visual muito bacana, ele é todo interativo, cheio de links bacanas, todo ilustrado, uma diagramação muito boa, modéstia à parte. Eu acho que você vai ficar bem orientada, né, Bárbara? Então, Com gente, certeza. vai lá buscar esse e-book para você. Ele tá caprichado. Obrigada. Você tá de parabéns, viu, Jussara? Porque você Obrigada. escreve muito bem. Lá no e-book é uma linguagem bem direta mesmo, gente. É fácil a leitura, porque às vezes a gente baixa determinado material, né? E a leitura às vezes fica cansativa ou entra muito em determinadas vertentes. Não, mas é bem bacana. E é gostoso de ler também no celular,
né? Agora, você já disponibilizou esse e-book grátis. Depois a gente marca um encontro para conversar sobre esse aí que tem as histórias, que a gente vai querer Aham, saber mais com certeza sobre essa parte. uhum. Mas eu vou te pedir mais coisa. Vou abusar um pouquinho de você aqui. Para aquela mulher que tem vergonha, que tem dificuldade, que já está numa certa idade, já está pensando assim, nossa, vou mexer com isso agora, né? Você tem alguma dica de ouro para ela poder se enxergar, se aceitar melhor e começar nesses caminhos do pompoarismo? Olha só, a gente acabou falando muito de pompoarismo hoje, né? Porque de fato está linkado, né? Mas eu acho que não Uhum. foge ao tema, não, gente. Bom, Bárbara, vamos ver então a sua pergunta. Para a mulher que sente vergonha de se entregar sexualmente, de estar sexualmente com um homem ou com uma parceira que ela escolher, que quer ser feliz, que quer somar, que está bem nos braços de alguém, eu diria que, em primeiro lugar, essa mulher deve fugir de querer se enquadrar nos padrões de beleza impostos pela mídia, pela televisão, pelas revistas, pelos ensaios fotográficos daquelas mulheres que são profissionais, que ganham dinheiro vendendo a sua beleza nas novelas, nos filmes, na internet, não é? Gente, são as modelos. E esse é um padrão que não foi feito para todas nós. Eu não vivo, eu não sou uma mulher dentro desse padrão. Acho que a Bárbara, lindíssima como é, também não é uma modelo dentro desse padrão. E você já pensou se eu fosse querer ser feliz sexualmente somente e apenas se eu tivesse esse tipo de beleza? Esse é um fator que está fazendo com que as mulheres tenham muita vergonha dos seus parceiros. Esse é um fator que está impedindo que as mulheres se liberem, que elas sintam o prazer todo que elas têm direito de sentir, que elas se entreguem, que elas façam sexo de luz acesa, que elas tenham um potencial orgástico totalmente atingido, porque vejam só, minhas queridas, na maioria das vezes, além da vergonha que você sente de tirar a sua roupa, porque você tem uma dobrinha na sua barriguinha, porque você tem uma celulitezinha na sua coxa, alguma coisinha no seu seio, além disso, e fique muito claro aqui para você, toda essa preocupação faz com que você não relaxe, não esqueça disso tudo, que a sua cabeça fique presa nesses conceitos e a última coisa que vai chegar para você no momento que você estiver nos braços de alguém é o seu orgasmo. Porque para ter um orgasmo de boa qualidade, fazer um sexo bom, liberado, na presença, junto com alguém que você tá, a receita perfeita para isso é deixar o resto do mundo todo do lado de fora do quarto, do lado de fora da sua cabeça. Ô, Jussara, muito inspiradora a sua fala, viu? Porque realmente a gente pensa muito no outro, não naquele que está com a gente no momento, mas na opinião pública, vamos dizer assim, né? Naquilo que a gente não é, né? Isso é muito, muito bacana. Realmente a gente tem que estar presente conosco e com o outro ali, né? Exclusivamente, né? Prontos para poder viver o momento. Muito obrigada pela sua fala. Tenho certeza que é muito inspiradora para todas nós, para todas nós. Então, em vários momentos a gente precisa ouvir isso,
né? Às vezes mais, às vezes menos, mas com certeza isso é muito importante. Ô, gente, nós estamos quase chegando às 10 horas, estamos perto aí no final, né, da nossa entrevista, né, Jussara? Tá É uma gostoso o nosso pena, né? papo, viu? Um prazer conversar sempre. Mas se as meninas quiserem fazer alguma pergunta, se tiver alguém que queira fazer Isso. uma pergunta, É, o aproveita pessoal esse tá dando um tchau aí pra que gente, tem uns mas minutinhos, né, ainda. com certeza. Bom, pode deixar um recado aí pra gente, quem quiser falar. Eu vou fazendo aqui a minha parte, mas se alguém quiser falar alguma coisa, é só deixar aí no chat. Eu estou muito feliz, viu, Jussara, em falar novamente com você aqui no canal da Acessa. É o nosso segundo encontro, né? Verdade. Queria agradecer principalmente ao Jorge por nos ceder o espaço aqui pra gente. É muito importante a gente falar desse tipo de tema para um público mais familiar impossível, né? Que são as mulheres. E é um assunto que promove a mudança na vida pessoal de cada um. É muito inspirador e é bom a gente avançar cada vez um passo para poder se conhecer melhor. Então, novamente, agradecendo a todos que estão aqui conosco no ao vivo e convidar, né, a todas e todos para visitar o site da Jussara novamente, é o www.umanovamulher.com.br. Naveguem por lá, conheçam as terapias, baixem o e-book. E se você gostou, né, da nossa live e não quer comentar nada agora, então, pode deixar também um comentário depois, pode mandar uma direct pra gente nos nossos perfis, dando uma sugestão para a gente poder conversar numa próxima ocasião. O que você acha, Jussara? Eu acho excelente. Eu quero que vocês saibam que eu realmente estou disponível no meu direct, por e-mail também, pelos contatos que vocês encontrarem aí na minha bio. E eu sempre estou disposta a ajudar, a responder todas as questões. Bom, é isso. Eu estou muito feliz também de estar falando com você. Nós duas somos colunistas do Acesso, não é, Bárbara? Pois é, nós somos aqui da casa, né? Mas tem uma menina, tem uma vida que eu escrevo para o Acessa, que eu entrego conteúdo para o Acessa, Que viu? bom, que E bom. eu sou muito feliz com essa parceria. Quero deixar aqui meu agradecimento ao nosso editor, né, que é o Jorge Júnior, que é esse encanto de pessoa, e ao Acessa.com, que está sempre nos apoiando, levando conteúdo, informação de boa qualidade, né? Então, meninas, é isso. Muito obrigada, tá? Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. E olha, não tem problema não a gente falar de sexo tanto que a gente quiser. Não a gente só não pode, talvez esse tema tenha surgido de uma sugestão para a gente terminar, Bárbara. É que essa coisa de falar tanto sobre sexo na atualidade está também gerando uma obrigação de se fazer muito sexo de qualquer jeito e às vezes sem essa qualidade do sexo Uhum. espontâneo, do sexo prazeroso, mas gerando aquela necessidade de fazer um sexo performático, um sexo muito obrigatório, sabe? Para dizer que a gente é descolado, que a gente está assim, com isso muito bem resolvido na cabeça da gente. E muitas vezes, olha, por que é que eu sou psicoterapeuta e trabalho exatamente nessa área? Muitas vezes, quer dizer, não é porque é, né? Porque eu sou, muitas vezes passa pelo meu consultório pessoas muito infelizes, muito de mal com o Uhum. seu sexo e com a sua sexualidade por fazerem por obrigação, por fazerem para estarem assim muito né? Muito Uhum. dentro dessa proposta aí de que, nossa, como eu como sexo não é nada para mim. E sexo é muito, gente, é uma energia muito poderosa. É preferível a gente fazer com a gente, às vezes sozinho, do que entregar o corpo para a gente, para um parceiro que não vai trocar uma energia, que vai ajudar a gente a ficar melhor. Pelo contrário, É até. a,
É a autoconfiança falando mais alto, né? Tem que ser dessa maneira, né? Não faz por obrigação, não. Sente a sua intuição, entendeu? Se não quiser, não faz. Ô, gente, mas se quiser faz. Hoje é quinta-feira. Isso aí. É, eu vou dar boa noite para todo mundo, para Jussara também. E a gente deixou tantas pontas soltas aqui na nossa conversa que eu acho que a gente vai ter que marcar mais vezes para poder destrinchar alguns temas que surgiram. Deixem Mas aí fica temas. para outro. Isso. Mas aí fica para outro dia. Vamos nos despedir aqui novamente, agradecer a presença de todos. E é isso, foi um prazer estar com vocês. Muito Muito obrigada, obrigada. Bárbara. Gente, um Um beijo para abraço. todo mundo. Muito obrigada. Tchau, tchau.